Bem-vindos todos a mais uma aula da Escola Clássica 2.0 e na aula passada nós falamos dos verbos no tempo perfeito, tá? Diferenciamos até do tempo imperfeito e aprendemos ali que o verbo no tempo perfeito ele tem um particípio mais um verbo de ligação para que ele possa acontecer, tá? E que esse verbo de ligação deve ser no tempo presente. Mas quando eu falei desse particípio, eu cheguei a mencionar o supino, tá? O supino é uma forma que aqui nós vamos aprender como ele é usado na língua latina, mas ele é um tanto raro quanto as outras formas, quanto ao uso das outras formas, ele é menos frequente de ser usado puramente, né? O supino sendo usado puramente é menos frequente, talvez com alguns autores ele seja mais usado em certas situações, mas nós sabemos que o supino ele não é tão frequente de ser usado sozinho. Do supino, desta forma aqui, é que sai o nosso particípio. É isso que eu quis dizer na aula passada. Mas, de forma geral, nós aprendemos como usar esse particípio na aula passada, né? Como mudar os verbos da voz passiva, né? Como flexionar os verbos da voz passiva, enfim, em gênero e número, tá? Por conta do particípio, e agora nós vamos aprender o que é esse supino e como se usa ele sozinho. Como nós encontramos o supino na língua latina usado sozinho. Então ele diz aqui, supinum, supinum. Lembrando que a palavra supinum em si mesma, ela significa dobrado. Algo como dobrado ou quebrado, né? Ela significa algo como um desdobramento da palavra, né? Ela tem esse sentido. A própria palavra supino, tá? Supinum. Amici salutatum veniunt. Olha só. Ao invés de nós dizermos os amigos vêm com a intenção de saudar ou coisa assim, né? Ao invés de nós dizermos isso de N maneiras, nós vamos apenas usar o supino, salutatum. Salutare, salutatum, certo? Salutatum. E ele trabalha aqui justamente como um adjetivo, né? É como se fosse um adjetivo, mas ele não flexiona. Então nós vamos usar o supino sempre na forma que ele tem. Nós não vamos dizer assim, amici, nós não vamos dizer amici salutati veniunt, no caso desse uso aqui, né? Então, o que ele diz aqui, ele coloca essa pequena definição, ele diz assim, amici salutatum veniunt, quia salutare volunt. Né? Ele dá uma explicação do sentido desse salutatum que está aqui. Amici salutatum veniunt. Tá? Então ali, salutatum supinum vocatur, é chamado supino. Salutatum supinum vocatur. Supinum in tum desinens. Então, o supino que termina em tum. É isso que ele quer dizer aqui, que esta forma termina em tum. No caso de salutatum, tá? Supinum in tum desinens. Significatit quod aliquis agere vult. Então, ele dá uma definição muito simples. Ele diz que o supino usado aqui numa frase como essa, e normalmente é usado com um verbo como este, que está aqui. Lembrem como é que é esse verbo? Lembram como é que é o verbo? Veniunt. Então, eles vêm, mas esse verbo, ele deixa uma certa pergunta, né? Se nós disséssemos amici veniunt, e nós pensamos, para quê? A resposta poderia ser dada com o supino, salutatum, certo? Então nós podemos usar apenas aqui amici veniunt e nós esperamos aqui um motivo. Esse motivo vai ser expresso também. Nós podemos dizer que esse motivo é expresso por um supino. Significat id quod aliquis agere vult et ponitur apud verba ire, que pode dar esse sentido, venire, mittere, enviar, né? Enviou para quê? Nós poderíamos nos perguntar. E aí vem a resposta, com o supino. Mittere, etalia e outros que têm esse sentido ou que deixam
né, que deixam essa pergunta quase que vagando nesse contexto, né? Então tem um verbo e tem quase isso vagando nesse contexto. Exempla, Romani quotidie lavatum eunt. Então, cotidianamente, todos os dias, os romanos vão para o banho, para se banharem. Aqui está o sentido, né? Lavatum eunt. Romani quotidie lavatum eunt. Milites oppidum oppunyatum mittuntur. Então os militares são enviados, né? São mandados para quê? Oppunyatum, para lutar contra, né? Para como oposição na guerra, tá? Milites oppidum oppunyatum. Oppunyatum. Lembrando que oppunyatum vem, né, vem do verbo punhare, mais a preposição ob, né? Oppunyatum. Vesperi omnes dormitum eunt. Então, ao anoitecer, vesperi omnes dormitum eunt. Vão-se com a intenção de dormir. Dormitum. Vesperi omnes dormitum eunt. Medus et Lydia ad tabernam eunt annulum emptum. Emptum. Este é o supino de emere, de comprar, né? Nós temos o supino de comprar aqui. Medus et Lydia ad tabernam eunt annulum emptum. Nós nos perguntamos, vão para a taberna, vão para a loja, para quê? Annulum emptum. Nós podemos até mesmo dar um complemento a esse supino, como está aqui no exemplo. Qual é o complemento? Annulum, neste caso. Depois nós temos a outra forma de supino. Id est facile dictu. E aqui eu tenho este facile, tá? Facile, que é um adjetivo, certo? Eu tenho ali id facile. Este facile é escrito assim, este adjetivo, porque concorda com id. Concorda com id em gênero, certo? Então eu direi id est facile. Mas é fácil de quê? Nós podemos nos perguntar. Na língua portuguesa seria uma pergunta assim. É fácil de fazer. É fácil de quê? Id est facile dictu. Facile est id dicere. Então, junto deste adjetivo facile é que eu usarei o segundo tipo de supino, dictu. Id est facile dictu. Facile est id dicere. Depois, dictu est alterum supinum. É o outro supino. Então, quando eu digo aqui dictu, ele está dizendo é o outro supino. Ou seja, há dois tipos e este aqui é o segundo. Dictu est alterum supinum in tu desinens. In tu desinens. Quod apud adjectiva facilis et difficilis, que com os adjetivos fácil e difícil, né? Facilis et difficilis et pauca alia reperitur. E poucos outros adjetivos, e com outros poucos adjetivos pode ser utilizado. Normalmente é com esses que estabelecem algum tipo de comparação. Fácil, difícil, tá? Então, dictu est alterum supinum in tu desinens, não em tum, não é em tum, assim como antes. E aqui ele dá um outro exemplo, exempla, dois exemplos. Multa sunt faciliora, e aqui ele já dá um adjetivo no grau comparativo. Multa sunt, e no plural, né? Multa sunt faciliora dictu quam factu. Muitas coisas são mais fáceis de dizer, dictu, quanto fáceis, quão de fazer, né? Quão tão fáceis de dizer quanto de fazer. Multa sunt faciliora, ou melhor, mais fáceis de dizer do que fazer. Multa sunt faciliora dictu quam factu. Então, muitas coisas são mais fáceis de dizer quanto
de fazer. Vox difficilis auditu est. A voz é difícil de ser ouvida, né? De ser ouvida. Vox difficilis auditu est. Tá? Esse é o sentido. Nós perguntamos, é fácil de quê? É difícil do quê? Tá? E podemos responder com o supino. Dictu, factu. Assim, nós podemos dar a resposta a essa pergunta. Multa sunt faciliora dictu quam factu, vox difficilis auditu est. Tá? Sempre junto destes adjetivos. Este é o assunto gramatical do capítulo 22. E até a próxima aula. Espero que tenha elucidado aqui essa questão. Bom, caso não tenham compreendido alguma coisa, voltem aí na leitura, releiam este capítulo, muito importante isso, e podem também ter essa noção aqui melhor, né, quando nós temos os verbos ditos aqui no infinitivo presente, como terrere, teruisse, territum, em que ele dá o presente, o infinitivo pretérito, o infinitivo perfeito, e dá ali o infinitivo, e dá o supino, tá? Muito obrigado, até a próxima aula.